Né, de técnica vocal. Estamos na nossa segunda aula e a gente vai continuar agora falando sobre os 10 mandamentos da boa voz, certo? Então, vamos continuar aqui. A gente já viu os três primeiros, então só revisando aí, o primeiro fala sobre tomar de 7 a 8 copos de água por dia. Se você não conseguir contar, mantenha uma garrafa sempre cheia perto de você durante todo o dia, se possível, né? Porque aí isso já vai fazer com que você consiga bater esse número de copos de água por dia. É a minha dica, é claro, né? Sempre estar tomando durante o dia ali. E você pode, de repente, fazer uma medida, né, nessa garrafa, ver quantos copos de água vale em uma garrafa. Vou fazer aqui o cálculo para você ver rapidinho como é que é esse copo. Vou explicar e depois vou fazer o exemplo do cálculo para você ver. Você vê mais ou menos quantos copos de água você toma ali em uma garrafa. Então você, por exemplo, pega a sua garrafa, enche ela de água até o topo e aí você vai derramando ali no copo, né? Pega um copo, sei lá, do tamanho padrão aí, todos do mesmo, pode ser um copo plástico, que ele já tem um padrãozinho já, né? Aí você bota 7 assim e vai medindo e vendo quantas garrafas de água você tem que tomar para suprir essa quantidade de água que você precisa tomar por dia. Né? É muito boa a água, inclusive quando você come uma comida muito ruim, você não está tão bem assim, sabe? Sua imunidade não está boa, ou você come uma comida muito salgada. A água, ela equilibra quimicamente o seu corpo, sabe? Ela traz esse equilíbrio e te ajuda a manter a sua imunidade, a sua saúde. Então, tomar água traz muitos benefícios. Inclusive, eu quero parar aqui um pouquinho para poder falar para você sobre esses benefícios, porque às vezes a gente fala, tome água, mas não sabe por quê. Os benefícios, quais são os benefícios de tomar água. Então, vamos parar aqui para pesquisar um pouquinho, né? E nos tornarmos conscientes desses benefícios. Então, você vê aí, né, a questão da perda do peso. Para quem é magrinho, né, como eu, e fica pensando, poxa, perdeu peso, vamos ler isso aqui, né, para ver mais detalhes. Uma das grandes dificuldades que as pessoas enfrentam no controle do peso é entender exatamente quando está sentindo fome e quando a sensação é causada por ansiedade, tédio ou até sede. Por isso, antes de atacar aquele pacote de salgadinhos no meio da tarde, experimente tomar água primeiro e observar como você se sente. Beber 1 a 2 copos de água antes de uma refeição também ajuda a controlar melhor seu apetite, reduzindo aquela tendência de comer mais que necessário. Então a perda de peso ela está associada a isso, certo? E não a você tomar água e você perder o peso que você tem. Na verdade é mais para controlar o seu apetite e evitar com que você ganhe excesso de peso, né? Gordura. Pele mais saudável e bonita. Então, um dos maiores benefícios da água é o fato de ser um hidratante natural e o mais barato também. Quanto menos água você bebe, mais seca fica a sua pele, já que ela funciona como um fator anti-envelhecimento, reduzindo as rugas e mantendo a pele brilhante e sedosa. Manter o seu corpo hidratado pode fazer com que você economize tempo e dinheiro nos cuidados com a sua pele. Outro benefício é que a aparência é mais disposta. Existem momentos de nosso dia a dia em que nos sentimos exaustos, mas não há de fato uma razão aparente para isso. A resposta pode estar no seu consumo de água. Incrível, né, isso aqui? Então, menos água significa menor volume de sangue, menor circulação ao redor do cérebro. Como os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, diminuem devido à desidratação, os níveis de estresse tendem a aumentar. Então, aproveite os benefícios da água para combater o estresse. Beba 1 ou 2 copos de água antes daquela reunião que promete ser tensa, na hora de contar para o parceiro que ralou a porta do carro, ou da hora de pagar as contas, enfim. Por isso que quando alguém não está bem emocionalmente, as outras pessoas orientam, né? Dar um copo de água para ela, porque de fato alivia o estresse emocional. Então, antes de repente você estar muito nervoso ali para poder pregar ou interpretar, você pode tomar um copo de água antes, né? Então, ajuda bastante. Agora só tome cuidado para não tomar muito, porque senão você pode ter vontade de ir ao banheiro muito forte durante a administração e isso não é legal. Diga adeus àquela barriguinha, então veja, né?
regula a questão intestinal também, mantém o organismo hidratado corretamente, garante o funcionamento regular do intestino, evitando a constipação e o inchaço abdominal. Isso também garante mais disposição e bom humor para o seu dia. Há uma economia financeira também, por quê? Porque você acaba, no lugar do refrigerante, do álcool, de sucos artificiais, você toma água. Inclusive é um costume dos restaurantes nos Estados Unidos, quando você chega lá, eles perguntarem se você deseja água. Inclusive antes da refeição, né? E você pode também tomar, tem alguns que, pelo menos até onde eu me lembro os que eu fui, era de graça a água, eles não cobram. E é isso. Eu, pelo menos, né, quando estava lá, eu sempre tomava algo mais natural. Ou era água, ou era limonada. Né? Então, eram as únicas opções, porque até os sucos de lá não são de fruta, não costumam ser, pelo menos, né, de frutas naturais, e se forem de fruta natural, acaba sendo muito caro. Né? Não comparado aqui no Brasil, porque a gente aqui, um suco de laranja é baratinho, mas para eles lá, um suco de laranja natural é caríssimo. Então acaba sendo coisa de caixinha, né? Então, para mim, isso também não é saudável. Às vezes as pessoas pensam que é, mas não é tão saudável quanto o natural. Então, tome cuidado com isso aí, tá? Ele traz aqui também. Sabemos que essa mudança de hábito não acontece da noite para o dia, mas fazer as contas pode impulsionar isso. Some o quanto você gasta com café. O custo médio de um café no Brasil é R$ 4,50, R$ 7, e pode sair ainda mais se você é fã das grandes redes americanas que viraram moda por aqui ou prefere um bom café gourmet. Some isso, as bebidas consumidas durante o almoço e o lanchinho da tarde. Você poderia gastar seu orçamento anual de café em uma viagem no fim de semana e ainda ter algum dinheiro para trazer um imã de geladeira. Gente, isso é verdade. Eu lembro que eu estava fazendo o planejamento financeiro para essa viagem dos Estados Unidos e eu sempre costumava tomar um cafezinho na universidade, né, onde eu fiz engenharia de produção. E eu comecei a somar, eu comecei a usar um aplicativo no celular, né, para controle de gastos. E assim, você tem que ter disciplina no sentido de você sempre registrar o gasto quando ele acontecer nesse aplicativo, né, para você ter um controle aí do seu orçamento, e aí tem como você agrupar os gastos. Aí eu agrupei os gastos do cafezinho que eu tomava durante as tardes lá. Você acredita que deu assim, mais ou menos mais de R$ 100 de gasto? Aí eu vou começar a levar café de casa. Aí eu comprei uma garrafinha e comecei a levar café de casa. Ele ficava bem conservado ali e eu tomava no fim da tarde, naquele horário que eu costumava comprar o café. E às vezes vinha um copo assim, sabe, num copo de plástico, inclusive, uma recomendação que eu quero dar para você de saúde. Não é legal você tomar líquidos quentes em recipientes desses copinhos de plástico, porque parece que libera uma substância cancerígena, então é bom você evitar, certo? E, enfim, aí eu comecei a levar minha canequinha mesmo, ou a tomar na tampinha da garrafa, que era de plástico também, mas não era esse plástico do copo, era um plástico mais resistente, né? Então, aí eu comecei a tomar e tal, economizei e pude juntar mais para poder viajar, né? Então, foi um ótimo plano financeiro. Aumento de produtividade, porque a água ela deixa o seu organismo mais despertado e em alerta. Então isso acaba refletindo nas suas tarefas diárias. Então favorece, né, a sua atividade. Aí ele dá aqui, né, ao invés de passar longos períodos sentado em sua cadeira no escritório, você levanta, estica as pernas, descansa os olhos do monitor, anda um pouco e reabastece sua garrafinha de água. Então acaba favorecendo, né, esse alívio dessa tensão de ficar sentado o tempo todo também. Você ter essa garrafinha à sua disposição para poder enchê-la. Combate doenças. Então está provado que um dos benefícios da água é a redução de alguns sintomas e consequências de doenças comuns, resfriados comuns ou tosse. O consumo regular de água também reduz o risco de constipação, como já mencionamos acima, que pode causar muito desconforto e até virar caso de cirurgia. A água também afasta o risco de desenvolver os temidos cálculos renais, um problema que atinge 10% de toda a população brasileira e que pode causar
crises crônicas de dor que são extremamente dolorosas. Eu disse que ia fazer um cálculo, né, com quantos copos precisa para uma garrafa, mas não precisa, como eu falei, você enfileira os copos e aí vai enchendo a sua garrafa e até o topo, né, e vendo mais ou menos quantos copos ela consegue encher. Aí depois, quando terminar a água toda, aí você enche de novo até o topo e você vai enchendo os copinhos até você ver quantos, até chegar em número de 7, 8, né, pra você ter uma noção se você precisa de uma garrafa inteira ou de uma garrafa e meia, dentro essa meta aí que eu falei, né, que 7 a 8 copos por dia. Aí ele traz aqui, né, o consumo de água certo. Aqui eu vou dar em litros, certo? Especialistas afirmam que o ideal é consumir 2 a 3 litros por dia, mas é importante analisar alguns fatores para garantir o volume certo de consumo. Então vamos ver aqui como é essa questão do consumo de água, porque tem alguns fatores. Isso é muito importante. O volume de atividade física, então quanto mais a pessoa se exercita, mais precisa repor sua hidratação. Opa, então a gente pode se aproximar mais aqui no volume de 3 litros, né? Para alguém que tem muita atividade física. Então, se você está em uma missão, você tem que tomar, eu acredito que por volta de uns 3 litros mesmo. Então, você bota aí uns 8 copos de água por dia, ok? Se for botar um referencial. Clima. Temperaturas mais quentes e regiões com baixa umidade do ar demandam um consumo maior de água. Então, vai para a regra dos 3 litros aqui também. Hábitos alimentares. Pessoas que consomem sal em grandes quantidades precisam de mais água para garantir o equilíbrio certo do organismo. Então, veja, importantíssimo. Então, se às vezes você vai para algum lugar e aquela comida é salgada, para você não passar mal depois, vai a dica. Tome bastante água depois de comer aquela comida, porque às vezes você não quer fazer desfeita, ou porque realmente vai ser a única comida que você vai comer ali no dia. E não está tão salgado assim, mas está comível, entende? Então tome água depois que você se alimenta ali daquilo. Só cuidado para não tomar demais a ponto de você ficar cheio demais, a ponto de passar mal. Viu? Tem que ter cuidado com isso. Quadro clínico. Pessoas com febre, vômito ou diarreia precisam ingerir quantidades maiores de água para repor o que foi perdido pelo organismo. E você pode avaliar também se a sua hidratação está adequada pela cor e pelo odor da sua urina. Então, se ela for escura ou colorida, com um cheiro forte, sinal de desidratação. Se ela for pálida ou sem cor, sem cheiro, indica a hidratação adequada, certo? Então, dicas aí muito boas em relação ao consumo de água, que favorece aí e melhora nossa atividade missionária. Muito bom, né? Beleza. Voltando aqui em relação ao assunto, né, dos 10 mandamentos, utilizar roupas leves que permitam a livre movimentação, principalmente próxima à laringe e ao diafragma, eu já falei sobre isso, né? Evitar o uso daquela roupa, aquela gravata que fecha até aqui. Na aula Comportamento e Etiqueta você pode verificar mais detalhes em relação a essa indicação de boas roupas para que você possa usar e que também favorecem ao uso correto da sua voz, certo? Então veja que roupas apertadas, justas demais, elas inclusive atrapalham nisso, ok? Beleza. Evitar a ingestão de bebidas com gás, refrigerantes, cerveja, comidas gordurosas e condimentadas quer dizer, muito temperadas, pois provocam gás e refluxo gastroesofágico, prejudicando os movimentos respiratórios normais. E agora a gente vai para o nosso quarto mandamento, que é evitar as mudanças bruscas de temperatura no ar ou líquido. Então é muito importante você que usa muito a sua voz utilizar aquele cachecol. Se estiver extremamente frio e com muito vento, é bom que você tampe aqui a região da boca e do nariz para que o ar permaneça quente também. Outro cuidado que você tem que ter é evitar o choque térmico aqui. Em que sentido? O lugar está extremamente frio e você vê com quente de vez, assim, uma coisa muito quente. Entende? Então esses dois extremos em contato dá um choque térmico e acontece às vezes até de tapar a voz não sair de tão choque, do choque assim, do impacto que o choque causou, certo? Então tem que ter cuidado em relação a isso aí. Beleza. Outra questão é
no quinto mandamento. Realizar exercícios de relaxamento regularmente. Gente, a gente vai parar também para poder falar um pouquinho aí sobre os benefícios do alongamento. Eu estava lendo sobre isso e é fantástico você alongar mesmo pela manhã e antes de dormir. Então vamos dar uma olhada aqui sobre os benefícios do alongamento. Então isso para a missão aqui é fantástico. Vamos lá. Então, o que o alongamento ele proporciona? Às vezes a gente pensa que o alongamento ele só está associado para quem realiza atividade física no sentido de academia, esportes, mas o alongamento também ele serve para o nosso dia a dia, certo? Mesmo que você trabalhe sentado ou em pé ou caminhando, você precisa se alongar. Por quê? Porque isso melhora a sua postura, como diz aqui, ó. Alongar o corpo regularmente reduz a tensão muscular, melhorando a postura, evitando o desconforto que poderia surgir como uma má postura. Lembra que eu falei que o nosso corpo é o instrumento como um todo que também proporciona o uso do meio vocal? Então, a técnica vocal não está só associada à garganta. Existe o aparelho fonador e todo o seu corpo como esse instrumento que vai te auxiliar a usar a sua voz corretamente, entende? Uma coisa é você falar saudável, outra coisa é você falar, por exemplo, com uma unha encravada, entende? Até sua voz vai ficar meio assim, tensa, porque tua dor vai estar ali pulsando em você, entende? Então você vê uma unha encravada, então você vê que o seu corpo todo é um instrumento. Então essa tensão muscular, principalmente nessa região aqui, ó. Então, existem alongamentos, a gente vai ver alguns talvez mais pra frente, mas você alongar os braços, você puxar, agora não é aquele alongamento corrido, ok, alonguei, não, tem que contar, gente, bota, né, você vai colocar a palma da sua mão, buscar colocar ela, né, no centro mesmo das suas costas, você então puxa, né, a ponto de possibilitar esse movimento aqui, então ela vai ficar mais ou menos no centro. Você viu, até a voz mudou, né? Enquanto eu estou alongando aqui. Aí você conta 15 segundos. E não é 1, 2, 3, 4, 5, não. Conte mesmo segundos pausadamente. 1, 2, 3, e por aí vai. Aí você faz também do outro lado. Tem também esse alongamento aqui assim, ó, puxando, né? Então tem que ver se é para alongar. Você sente que seu corpo está alongando, não é simplesmente posicionar e não alongar, tá vendo? É diferente quando você faz assim e quando você faz assim, alongando mesmo, ok? Só não puxa demais para não doer. Depois você faz lá atrás, né? Então alonga lá atrás, alonga aqui na frente. Lembre também de alongar o pescoço, né? Girando, sempre buscando colocar o teu queixo encostado aqui com a superfície do seu tronco. E você, claro que quando chegar aqui em cima não vai ter como encostar com a superfície do tronco, mas você gira o máximo possível. A ideia é que você proporcione uma rotação máxima, sabe? Para poder favorecer o alongamento dos músculos que estão aqui, ó, cercando o teu pescoço, certo? Então, você também pode, né, segurar aqui. Aí você pode girar em torno aí de uma certa quantidade, mais de 10, 20, para um lado e depois você faz também para o outro. Então, isso aqui é alongamento, né? Depois você puxa aqui também, ó, não puxe demais para não doer. Puxe. Isso aqui tudo alonga os músculos do pescoço aqui, ó, esses músculos. Ok? Então, também você pode colocar assim e contar, né? Fazer essa contagem de 15 segundos. Lembre-se que não é rápido desse jeito, né? Você tem que fazer, segurar e contar os 15 segundos em cada uma dessas séries, tá? E é paciência mesmo. Vai ter momentos que talvez você não tenha tanto tempo assim, então você não precisa fazer em 15, faça em 10 segundos, mas faça pausadamente, busque fazer. É muito importante no começo do seu dia e depois que termina ele. Importantíssimo. Vamos continuar aqui. Aumenta a flexibilidade, então se os músculos estiverem flexíveis, o desempenho das atividades diárias durante a atividade física é melhor.
Além disso, os alongamentos ajudam a manter e recuperar a flexibilidade, que geralmente diminui com a idade. Permitem movimentos amplos, então você vai subir escada, você vai descer escada, você vai carregar a cesta básica, às vezes na missão isso é necessário, né? Você levantar aquela cesta, colocar aqui na cabeça para poder realizar esse carregamento, né? Inclusive, é importante falar um pouquinho sobre isso, já que técnica vocal tem a ver com o corpo. Algumas imagens de posturas corretas e incorretas no carregamento de cargas. Então veja que isso aqui é incorreto, isso aqui é o correto. Outro também é um levantamento, né? Por exemplo, numa cesta. Você está carregando uma cesta básica. Isso daqui é o que é o correto fazer, tá vendo? Então você usa a força dos teus pés para poder se levantar, dos quadríceps, né? E também de músculos aqui das pernas. Força dos teus pés, das suas pernas e muito menos das tuas costas, porque suas costas podem sentir. Então veja que é isso aqui, ó, a ideia. Então o trabalhador deve posicionar junto à carga, mantendo os pés afastados por distância equivalente a que existe entre os ombros, abaixar o tronco dobrando o joelho, mantendo o pescoço e costas retas, segurar a carga firmemente e levantá-la gradualmente com os braços estendidos. Ao caminhar, deve aproximar a carga do corpo e mantê-la centralizada entre as pernas. Repetir o processo inverso para colocá-la no chão. Então é esse procedimento correto de carregar uma cesta básica, né? Até isso aqui a gente tem. Porque se suas costas começarem a doer, né, você começar a sentir demais, isso é ruim. E ergonomicamente falando, trazendo aqui até um pouquinho da engenharia de produção nesse sentido, né? A correta posição para a força, digamos assim, no teu corpo, né, para uma carga, ela vindo e ela sendo, no caso, apoiada pela sua coluna vertebral, né, no caso. Então, em que sentido? De um sentido vertical, digamos assim. Então, aquelas pessoas que carregam aqui na cabeça, ó, elas estão carregando de forma correta, né? Então, em que o dorso ele precisa estar reto, tá percebendo? Então, você mantendo o sentido dessa força sempre na vertical, né, buscando manter o dorso reto, é nesse sentido em que a força precisa fluir pelo teu corpo de uma forma correta e não tá vendo aqui com o dorso encurvado. Isso aqui é errado. Pronto, é isso que eu quis dizer, certo? Explicando essa questão da ergonomia para o carregamento de cargas, e isso tudo tem impacto na tua voz, certo? Beleza, então continuando aqui. Assim, eu estava lendo sobre os benefícios do alongamento. Ajudam no relaxamento, então alongar alivia a tensão muscular, muitas vezes responsável por dores nas costas, no pescoço e na cabeça. Além disso, alongar relaxa o corpo e a mente, ajudando no alívio de estresse. Ativam a circulação sanguínea, então os alongamentos aumentam o fluxo sanguíneo nos músculos, que é muito importante para a recuperação após lesões musculares, certo? Então, é isso. Pronto, então vimos aqui os benefícios do alongamento e a gente vai voltar para os nossos mandamentos. Realizar avaliações auditivas e fonoaudiológicas periódicas, isso também é fundamental. Manter a melhor postura da cabeça e do corpo durante a fala ou canto. Então isso também é muito bom. Ok? Beleza. Então continuando aqui, os avanços da fonoaudiologia podem provar, na verdade, que qualquer pessoa bem treinada pode ser um bom cantor, dependendo somente de bom cuidado com seu aparelho fonador e com treinamento específico. Infelizmente, é muito mais comum encontrarmos vocalistas que se preocupam muito mais em decorar letras e ensaiar com a banda do que aperfeiçoar sua voz e cuidar bem dela. Então, é assim também para quem utiliza muito da voz, né, para pregar, para poder ministrar, para poder interpretar, para poder dar aula. São pessoas assim que às vezes não têm esse cuidado com o trato vocal e acabam prejudicando, e só começam a ter cuidado quando a voz, as pregas vocais ou o corpo sente. E aí o corpo começa, às vezes sintomas, eles vêm para nos sinalizar mesmo que alguma coisa está errada. Então por isso os sintomas eles existem. Porque, não sei se você já ouviu falar de pessoas que elas têm uma doença e ela é assintomática
e aquilo está matando ela por dentro e ela não sabe. Então, os sintomas eles servem como um sinal de alerta, entende? Então, são bons nesse sentido, você entende? Então, eles foram criados para esse propósito, sintomas. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais de alerta no nosso corpo e não ignorá-los. Existem 3 fatores importantes ao tratarmos no estudo do canto. E aqui está uma foto de uma das primeiras vezes, assim, eu posso dizer que eu estava iniciando ainda o uso da voz, né? Então aqui eu, digamos assim, eu já tinha uma certa experiência como intérprete e tal, mas eu pude aplicar ainda melhor essa questão de usar a voz corretamente, né? Então, existe aqui um aparelho que ele amplifica a minha voz, que é o som, né? Tem um microfone que ele capta e o som ele acaba amplificando para essa multidão aqui. Agora você imagine você falar para essa multidão aqui de pessoas, de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, sem esse microfone, né? O desgaste que seria também. Então é importante você ter esse cuidado, certo? Com a respiração, com a postura e com esse relaxamento. É claro que o relaxamento a gente já tocou, né, sobre esse assunto enquanto estávamos falando sobre o alongamento. Então o alongamento ele serve para poder proporcionar esse relaxamento e vai favorecer, claro, né, a sua melhor postura e também a respiração, ok? Na próxima aula a gente continua falando em relação a cada um desses fatores aqui e entender como é que é possível a gente utilizá-los da melhor forma possível, ok? Teacher, desejo uma ótima semana para você. Qualquer dúvida é só me perguntar. Valeu!